A fé, às vezes, pode ser pega, como um vírus, de um pregador carismático ou um livro persuasivo. Mas, geralmente, a fé é hereditária. Não é uma coincidência notável? Quase todo mundo tem a mesma religião que seus pais. E sempre acontece de ser a religião certa. As religiões tendem a correr em famílias. Se tivéssemos sido criados na Grécia Antiga, todos estaríamos adorando Zeus e Apolo. Se tivéssemos nascido Vikings, todos estaríamos adorando Wotan e Thor. Em um Natal, meu jornal diário, The Independent, estava procurando uma imagem sazonal. E eles encontraram essa imagem ecumênica que aquece o coração. De uma peça de natividade escolar. Os 3 reis magos foram interpretados por Shad Brit, um Sikh, Musharraf, um muçulmano e Adel, um cristão, todos com 4 anos de idade. Vou fazer uma pequena alteração nessa legenda. Shad Brit, um monetarista, Musharraf, um keynesiano, e Adel, um marxista, todos com 4 anos de idade. Se essa manchete tivesse aparecido, não poderiam os pais terem sido investigados para ver se estavam aptos a criar crianças? Você não pode moralmente transplantar as opiniões de um pai para um filho, como se você estivesse automaticamente comprando a ideia de que uma criança simplesmente herda as opiniões de seus pais. As feministas me ensinaram sobre a conscientização. E eu quero aumentar nossa consciência sobre a rotulação de crianças pequenas com a religião de seus pais. Se estamos falando de crianças de 4 anos, não existe criança católica. Apenas crianças de pais católicos existem. Não há crianças protestantes. Não existe tal coisa como uma criança muçulmana. Apenas uma criança de pais muçulmanos. Agora, a ciência não sabe tudo. É uma das glórias da ciência que sabemos o que não sabemos e trabalhamos no que não sabemos, tentando diminuir o que não sabemos. É um trabalho duro. Não nos esquivamos dizendo, bem, se você se depara com um problema difícil, a mágica deve ter feito isso, ou Deus deve ter feito isso. Não, nós não dizemos isso, nós dizemos certo. Esse é um problema a ser resolvido. Pode não ser resolvido neste século. Pode ser resolvido no século seguinte ou no seguinte. Mas não nos deitamos e desistimos e dizemos, bem, deve ser mágica porque ainda não entendemos isso. Eu colocaria Darwin como um modelo para toda a ciência. Porque antes de Darwin aparecer, toda a vida, a complexidade da vida, a beleidade da vida, a elegância da vida, o aparente design da vida parecia mágica. Todos achavam que era mágica. Todos pensavam que Deus fez isso. É tão complicado, é tão elegante. Agora, isso era o grande problema. Esse era um problema muito maior do que o problema da origem da vida, do que o problema da origem do cosmos. Darwin resolveu esse problema. Todos os cientistas agora sabem disso. Darwin resolveu esse problema, e ao fazer isso, ele nos forneceu uma espécie de parábola aqui. Nem pense em desistir. Porque se houve um momento para desistir, foi no caso da biologia. Porque a biologia realmente era um problema difícil, um problema duro. Darwin resolveu isso. Agora temos 1 ou 2 outros problemas restantes, como a origem da vida, a origem do cosmos, a origem das leis da física. Certamente há físicos aqui que podem indicar outros exemplos. Darwin nos fornece uma lição que diz, não desista. Porque se Darwin pudesse resolver para o problema realmente difícil, que era a vida, então temos toda a esperança de que a ciência resolverá para os outros problemas no final. E mesmo que não resolva, mesmo que a ciência não resolva todos os problemas, isso ainda não é motivo para dizer, bem, a mágica fez isso. Então, onde a ciência está cheia de dúvida, ceticismo, vontade de aprender, abertura para correção, a fé é exatamente o oposto. Kurt Wise é um geólogo americano, altamente qualificado, treinado na Universidade de Chicago e em Harvard, em geologia e paleontologia, sob Steve Gould, nada menos.
Mas ele tinha uma fraqueza fatal. Ele foi infectado com uma fé profunda desde cedo e não conseguiu se livrar dela. E à medida que ele envelhecia, depois de se formar, ele se tornava cada vez mais inquieto com a incompatibilidade entre sua ciência, sua geologia, sua paleontologia e suas escrituras. E numa noite, ele colocou isso à prova com um par de tesouras. Ele pegou uma Bíblia e passou por toda a Bíblia com um par de tesouras, fisicamente cortando cada versículo da Bíblia, que teria que ir embora se ele aceitasse a visão de mundo científica que ele aprendeu em Chicago e Harvard. Eu cito: por mais que eu tentasse, e mesmo com o benefício de margens intactas em todas as páginas da Escritura, achei impossível pegar a Bíblia sem que ela fosse rasgada em dois. Eu tive que tomar uma decisão entre evolução e Escritura. Ou a Escritura era verdadeira e a evolução errada, ou a evolução era verdadeira e eu deveria descartar a Bíblia. Foi naquela noite que eu aceitei a palavra de Deus e rejeitei tudo que pudesse contrariá-la, incluindo a evolução. Com isso, com grande tristeza, joguei no fogo todos os meus sonhos e esperanças na ciência. Eu acho que essa é uma história trágica. Eu acho que qualquer coisa, neste caso a fé, que possa fazer isso com um homem como Kurt Weiss, é uma força do mal. E se pode fazer isso com um cientista altamente educado como Kurt Weiss, imagine o que pode fazer com o resto da população. O cosmos ainda não encontrou seu Darwin. Ainda não sabemos como as leis da física surgiram, como as constantes físicas surgiram. Podemos dizer que foi um acidente estranho ou foi planejado. A analogia com a biologia pode nos desencorajar de ter muita confiança de que foi projetado, porque nos queimamos antes do século XIX pensando que a biologia, que parece muito mais obviamente projetada, que nos queimamos lá. Agora, no caso do cosmos, acidente estranho ou projeto, o ponto que eu tenho enfatizado repetidamente é que mesmo que não entendamos como isso aconteceu, não é útil postular um Criador, porque o Criador é exatamente o tipo de coisa que precisa de uma explicação. E embora seja difícil o suficiente explicar como uma origem muito simples do universo surgiu, como matéria e energia, como uma ou duas constantes físicas vieram à existência. Embora seja difícil o suficiente pensar como a simplicidade veio à existência, é muito mais difícil pensar como algo tão complicado quanto um Deus vem à existência. Difícil o suficiente pensar como um Deus deísta vem à existência, e ainda mais difícil pensar como um Deus cristão, que realmente se importa com coisas como o pecado e se faz nascer de uma virgem. Antes de Darwin, era difícil ser um ateu intelectualmente realizado. E Darwin tornou fácil se tornar um ateu intelectualmente realizado. Seria difícil ser ateu antes de Darwin surgir, caso você quisesse ser um. Mas, quando Darwin apareceu, o argumento do design, que sempre foi para mim o único argumento poderoso, mesmo que não seja um argumento muito poderoso, mas eu costumava pensar que era o único argumento poderoso para a existência de um criador. Darwin destruiu o argumento do design, pelo menos no que diz respeito à biologia, que sempre foi o terreno mais fértil para o argumento do design. Enquanto antes de Darwin aparecer, você poderia ter sido um ateu, mas teria ficado um pouco preocupado. Depois de Darwin, você pode ser um ateu intelectualmente realizado. Você pode sentir, realmente, agora eu entendo como os seres vivos têm... Darwin explicou por que os seres vivos parecem ter sido projetados, acabando com a ilusão de design. Ele admitiu que a teoria de um criador divino não é boa, mas não conseguia pensar em uma melhor. Após Darwin, isso mudou. Quer dizer, a refutação padrão para isso não é que Deus criou Darwin e ele poderia ter criado essa ilusão evolutiva sobre a qual você estava falando? Quer dizer... Voltando às primeiras causas que você meio que... Sim. Não que Deus criou Darwin, mas... Você quer dizer que Deus criou as condições nas quais a evolução aconteceu? Bem, eles definitivamente não fazem isso de forma alguma.
Não é uma explicação muito satisfatória, é muito imparcimoniosa, uma explicação muito pouco econômica. A beleza da explicação darwiniana em si é que ela é extremamente poderosa. É um princípio muito simples, e usando este único princípio simples, você pode progredir a partir de praticamente nada para o mundo de complexidade e diversidade que temos hoje. Agora, isso é uma explicação poderosa. Não é mais simples, na verdade, é mais complexo do que Gênesis. E Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Pode-se dizer isso rapidamente, mas é preciso refletir sobre o significado profundo dessa afirmação. O que está por trás disso? O que está por trás disso é um ser inteligente e complicado. Deus, que deve ter vindo de algum lugar. Você simplesmente contrabandeou no início do seu livro a própria coisa que estamos tentando explicar. Estamos tentando explicar a origem da complexidade organizada e da inteligência. Agora temos uma explicação. Você começa do nada e avança gradualmente em passos facilmente explicáveis. Mas então eu posso te fazer a mesma pergunta. De onde vem o nada? Quero dizer, isso é algo que eu não quero que se degrade em uma briga de cerveja de segundo ano, mas isso não é o máximo que você pode perguntar. A questão final é uma pergunta importante. Mas tudo o que eu diria a isso é que é muito mais fácil dizer de onde veio o nada do que dizer de onde vieram 30 milhões de espécies de organismos altamente complicados, mais um Deus superinteligente. E essa é a alternativa. Eu acho que há algo maravilhoso sobre levantar e enfrentar um universo onde estamos aumentando nosso entendimento. Nós abandonamos obsessões infantis. Nós abandonamos o tipo de amigo imaginário que nos conforta. Quando somos crianças e sentimos a necessidade de algum tipo de figura parental para recorrer. Acho que quando crescemos, precisamos deixar isso de lado e nos erguer altos no universo e... é frio e não vamos durar para sempre. Vamos morrer e temos que enfrentar isso. E acho que essa é uma maneira mais nobre de passar pela vida do que depositar suas esperanças em ilusões infantis. Olhe para suas próprias crenças sobre o mundo, sobre a vida, crenças sobre o universo. Você acredita nelas por alguma razão específica? Ou você só acredita nelas por causa do lugar onde nasceu? Suas crenças sobre o universo se encaixariam confortavelmente em um mapa do mundo como esse? Se sim, desconfie intensamente delas. Se apenas porque os fatos sobre o universo dificilmente podem ser diferentes em diferentes países do mundo. Se você baseia a medicina na ciência, você mata pessoas. Se você baseia o design de aviões na ciência, eles voam. Se você baseia o design de foguetes na ciência, eles chegam à Lua. Funciona, Badias! Eu senti a presença do Senhor de uma maneira tão real quanto sinto essa cadeira. Não importa o discurso sofisticado de Darwin, tive essa experiência pessoal. Como você responde a isso? Isso não me impressiona, porque há um número similar de pessoas criadas como hindus que dizem ter sentido a presença do Senhor Krishna e assim por diante. Quer dizer, existem todos os tipos de ilusões que o cérebro humano é muito capaz de criar. Isso é uma ilusão. Será que aqueles que alegam ter tido uma experiência religiosa estão iludidos? Eu acredito que sim. Aquelas pessoas que dizem que vivenciamos um milagre, que Deus interveio no mundo. Sim, com certeza absoluta. Isso é uma ilusão? Sim, a ideia de que ressuscitaram Lázaro dos mortos. Ah, claro. Esse tipo de história ainda acontece com facilidade nos dias de hoje. Pessoas de todos os tipos relatam milagres constantemente. E você não acredita neles porque não coincide com a religião na qual você foi criado. Você usou termos muito provocativos ao falar sobre o Deus judeu em A Ilusão de Deus, chamando-o de genocida, homofóbico e racista. Muitas pessoas criticaram você por isso. Esse é o Deus de Abraão, o Deus dos judeus, cristãos e muçulmanos. Sim, você é absolutamente provocativo em suas descrições.
Leia Levítico e Deuteronômio. Basta apenas citá-los. Mas isso é uma caricatura para pegar o pior ou as leituras mais fundamentalistas, literalistas disso, né? Ao invés dos milhares de anos de evolução de tudo isso. Não... Dessas religiões, duas coisas a dizer sobre isso. Uma razão é que muitas pessoas no mundo levam a Bíblia ou o Alcorão literalmente e acreditam que homossexuais deveriam ser apedrejados até a morte, entre outras coisas. Essa é a primeira coisa a dizer. A segunda é que mesmo aquelas pessoas que não dizem isso, que evoluíram e seguiram em frente. Elas avançaram por razões seculares. Abolimos a escravidão, damos direitos iguais e votos às mulheres. Isso não tem relação com as Escrituras ou a Bíblia. Aconteceu apesar dela. E as pessoas agora voltaram à Bíblia e disseram: vamos deixar de fora essa parte. Vamos deixar de fora essa parte. Embora alguns diriam que a abolição da escravidão foi inspirada pela Bíblia, mesmo que a escravidão possa ter sido a mesma, você tem que... Você está brincando, pois o que você diz é que se pode escolher um versículo ao olhar através da Bíblia. Você pode encontrar versículos bíblicos que parecem abolir a escravidão, enquanto outros parecem endossá-la. Então você está escolhendo e selecionando. É isso que estou dizendo. Nós não tiramos nossos princípios morais da Bíblia, porque escolhemos e selecionamos com base em uma moralidade moderna que evoluiu. Você está certo em afirmar que evoluiu, e isso se deu por razões seculares. Com o benefício da retrospectiva e a evolução da nossa moralidade por razões seculares, podemos revisitar a Bíblia e apagar as partes que não se encaixam com nossa moralidade secular moderna. Apenas não os leia mais. E é isso que as pessoas fazem. Eu acho que a religião ensina as pessoas a pararem de questionar. Tenho certeza de que você discorda disso, mas do jeito que eu vejo, nascer é um grande privilégio. É muito improvável que qualquer um de nós tenha nascido. Temos o privilégio de estar neste universo por algumas décadas. E durante esse tempo, é um enorme privilégio poder entender algo sobre o universo em que vivemos. Por que estamos aqui? Por que nascemos? De onde viemos? E eu acho que é uma coisa tão maravilhosa poder fazer isso, que eu sou hostil, posso ficar irritado com relatos concorrentes que me parecem não incentivar esse tipo de questionamento, mas dizer que está tudo escrito no livro sagrado, escrito há 2000 anos e ponto final. Eu acho que isso priva as pessoas. Eu acho que é uma coisa tão diminutiva, uma visão depreciativa do universo. E acho trágico que as crianças sejam criadas com isso, quando poderiam ser criadas de uma maneira mais aberta. Então, essa é uma razão para a raiva. A outra razão que já mencionamos é que eu realmente acho que a fé sem suporte de evidências é uma arma letal. Não precisa ser. Claro que não precisa ser, mas pode ser. É uma arma porque, possivelmente, pessoas inescrupulosas podem se apossar de jovens, muitas vezes homens, e usá-los como armas, usá-los como bombas humanas. A única razão pela qual eles podem ser usados como bombas humanas é que foram criados desde a infância para acreditar implicitamente, sem questionar, que seja qual for a religião particular. Os detalhes não importam. O ponto é que eles realmente acreditam que é a vontade de Deus que eles devem se detonar e explodir um ônibus cheio de pessoas ou um arranha-céu em Nova York. Eu não acho que qualquer tipo de argumento racional faria isso com as pessoas. O ponto que eu tenho enfatizado repetidamente é que mesmo que não entendamos como isso aconteceu, não é útil postular um criador, porque o criador é exatamente o tipo de coisa que precisa de uma explicação. E embora seja difícil o suficiente explicar como uma origem muito simples do universo veio a existir, como matéria e energia, como uma ou duas constantes físicas vieram à existência, embora seja difícil o suficiente pensar como a simplicidade veio à existência, é muito mais difícil pensar como algo tão complicado quanto um Deus vem à existência.
Difícil o suficiente para pensar em como um Deus deísta vem à existência. E ainda mais difícil pensar em como o Deus cristão, que realmente se preocupa com coisas como pecado e se faz nascer de uma virgem. Como mencionado, somos seres extremamente sociais. Quando alguém faz algo bom por você, é importante ser grato. É importante retribuir o favor e expressar sua gratidão. E isso, eu sugiro, pode generalizar a predisposição psicológica de se sentir grato quando algo bom acontece com você. Pode generalizar de se sentir grato quando uma pessoa faz algo bom por você. E quando o clima faz, digamos, quando um acidente acontece, quando há um terremoto e seu filho não morre, você se sente grato e sente a necessidade de ser grato a algo ou alguém. Não se pode sentir gratidão a outros pelo clima, já que eles não são responsáveis por ele. Então você conjura uma pessoa fictícia para se sentir grato. E isso é um caso especial, realmente, da ideia de que é uma boa sobrevivência prática suspeitar de agentes na natureza. Muito do que acontece na natureza não tem um agente causando deliberadamente. Muito disso é o clima. Muito disso é o vento. Muito disso são apenas acidentes que acontecem. Mas quando há agentes por perto, e onde esses agentes podem ser leões ou leopardos ou crocodilos, que podem estar à espreita ou podem estar te perseguindo, então é importante para a sua sobrevivência atribuir agência às coisas, e isso pode generalizar até para lugares onde não há agência. E eu costumo usar o exemplo de um farfalhar na grama alta, que poderia ser o vento. É na verdade mais provável que seja o vento, mas que poderia ser um leão. E embora as chances sejam de que seja o vento, sua melhor aposta provavelmente é assumir que seja um leão. Porque se você errar a aposta, se apostar que é o vento e sua aposta estiver errada, então isso é bastante trágico. Então pode haver uma predisposição psicológica para inventar agências. Inventar agentes onde não existem. E essa mesma predisposição psicológica se generaliza para deuses do vento e deuses do trovão e deuses do relâmpago e deuses do rio e deuses do mar e coisas assim que depois se fundem mais tarde na evolução cultural nos deuses nomeados como Thor e Zeus e Apolo e Yahweh. Gostaria de perguntar a você, professor, o que você diria a alguém que encontrou o Senhor Jesus Cristo ressuscitado e vivo, que caminhou com Deus por mais de 50 anos, que recebeu a unção do Espírito Santo, com as mesmas consequências que os primeiros apóstolos no livro de Atos? Senhor, o que você tem a dizer? Porque eu lhe asseguro pela minha vida, não tem sido nenhuma ilusão. Se você tivesse nascido na Índia, eu ousaria dizer que você estaria dizendo a mesma coisa sobre o Senhor Krishna e o Senhor Shiva. Se você tivesse nascido no Afeganistão, provavelmente diria o mesmo sobre Allah. Se você tivesse nascido na Noruega Viking, você estaria dizendo a mesma coisa sobre Votan. Se você tivesse nascido na Grécia Olímpica, diria o mesmo sobre Zeus e Apolo. A mente humana é extremamente suscetível a alucinações. A religião faz parte de um complexo de crenças sobrenaturais que são baseadas na falta de evidências. E astrologia, homeopatia, todo tipo de coisas assim. E poderia ser dito que algumas dessas são inofensivas. Eu não acho que é inofensivo. Há algo insidioso sobre treinar crianças para acreditar em coisas para as quais não há evidências. E então, uma atitude de mente aberta demais, tão aberta que seu cérebro cai, é uma grande pena porque significa que você perde muito. E simplesmente dizer que a religião é inofensiva não é suficiente. Bem, você disse famosamente em um discurso que acho que se pode argumentar que a fé é um dos grandes males do mundo, comparável ao vírus da varíola, mas mais difícil de erradicar. Eu acho que sim.
Porque o que eu estou falando aí é fé, onde fé significa acreditar em algo sem evidências. Porque se você acredita em algo sem evidências, então isso justifica qualquer coisa. Você não está mais vulnerável a alguém voltar para você e dizer: espere um minuto, deixe-me argumentar o caso. Se você acredita sem evidências, que é o que a fé é, então você não argumenta o caso. Você diz: não, eu não estou argumentando esse caso. Essa é a minha fé, é minha, é privada. Eu não discordo dela, eu não recuo dela. Você vai ter que aceitar isso. Isso é mal, e eu acho que é provavelmente o que as religiões são. Eu acho que são uma espécie de vírus de computador que se espalha porque contém em seu próprio código as instruções para se espalhar. Acredite em mim e passe isso para seus filhos. Esse é um poderoso pedaço de código de vírus de computador. Acredite em mim e saia para espalhar a palavra como um missionário. Acredite em mim e você terá a vida eterna. Considerando que o ateísmo não pode possivelmente ter qualquer senso de moralidade absoluta, não seria então um salto de fé irracional que os próprios ateus condenam tão severamente para um ateu decidir entre o certo e o errado? Moralidade absoluta. A moralidade absoluta que uma pessoa religiosa pode professar incluiria o quê? Apedrejar pessoas por adultério, morte por apostasia, punição por quebrar o sábado. Todas essas são coisas que são moralidades absolutas baseadas na religião. Eu não acho que quero uma moralidade absoluta. Acho que quero uma moralidade que seja pensada, raciocinada, argumentada, discutida e baseada em algo que se assemelha a design inteligente. Não podemos projetar nossa sociedade que tem o tipo de moralidade, o tipo de sociedade em que queremos viver. Se você realmente olhar para as moralidades que são aceitas entre as pessoas modernas, entre as pessoas do século XX, primeiro, não acreditamos mais na escravidão. Acreditamos na igualdade das mulheres. Acreditamos em ser gentis, acreditamos em ser bondosos com os animais. Todas essas coisas são totalmente recentes. Têm muito pouca base nas escrituras bíblicas ou corânicas. São coisas que se desenvolveram ao longo do tempo histórico através de um consenso de raciocínio, discussão sóbria, argumento, teoria jurídica, filosofia política e moral. Estes não vêm da religião. Na medida em que você pode encontrar as boas partes nas escrituras religiosas, você tem que escolher a dedo. Você procura seu caminho através da Bíblia ou do Alcorão e encontra o ocasional versículo, que é uma profissão aceitável de moralidade. Você diz: olha isso. Isso é religião. E você deixa de fora todas as partes horríveis. Você diz que não acreditamos mais nisso, que superamos. Claro, superamos. Nós superamos isso por causa da filosofia moral secular e discussão racional. Eu acho que temos que fazer nossa moralidade por design inteligente. Você está retomando esse termo. Retomo isso. Termo. Certamente não vamos receber nenhuma ajuda da religião. Deus nos livre de receber qualquer ajuda moral da Escritura que tem uma lição moral verdadeiramente terrível para ensinar. Ou apenas do tipo ingênuo de ser bom porque você tem medo de Deus. Sendo bom porque você tem medo de ir para o inferno. Isso novamente é uma maneira muito imoral de obter sua moralidade. Para mim, como cientista, eu estou acostumado a dizer que as coisas que realmente me incomodam na religião é que ela nos ensina a nos satisfazer com a falta de entendimento. Nos ensina a nos satisfazer com pseudo-explicações, que na verdade não são explicações de todo. Coisas que soam bem, coisas que soam como uma explicação, mas que realmente são, que apelam para as emoções, mas não explicam nada. Então, eu acho que a religião, nesse sentido, pode ser a inimiga da ciência, a inimiga da verdade. Mas esta noite, estou refletindo mais que o que pode realmente ser o inimigo da verdade e da ciência
é o obscurantismo deliberado, seja ele proveniente da religião ou não. Há algo em particular que realmente você não suporta em Deus? Sobre Deus, eu não acho que Deus exista. Então isso, obviamente, não se aplicaria a algo que eu não suporto no cristianismo, que é justamente o que eu tenho dito sobre essa doutrina realmente odiosa do pecado original, que eu acho que é realmente horrenda e rebaixadora, e é uma doutrina vingativa. É a ideia de que alguém pode ser absolvido, que um pecado cometido por outra pessoa tem que ser pago por uma pessoa diferente, o que é uma ideia horrível. Tudo sobre isso. É uma doutrina obnóxia. Você falou sobre as evidências de que sua esposa te ama. Acho que para a maioria das pessoas religiosas, a evidência de que existe um Deus é algo parecido com isso. Quando você diz que sua esposa te ama, e você acredita, você está obtendo evidências de olhares nos olhos e nuances na voz. Foi a frase que eu realmente usei. O questionador comparou a crença religiosa em Deus com o sentimento das pessoas, afirmando que elas sentem isso sobre um Deus imaginário dentro de si mesmas, sem evidências de que estejam recebendo qualquer sinal divino. Eles sentem que estão recebendo pequenos olhares dos olhos de Deus e sons da voz de Deus, mas por que deveríamos acreditar neles, já que não podemos ver ou ouvir nenhuma evidência que comprove isso? Se Deus não existe, então fazer algo bom em seu nome, é ótimo que algo bom seja feito, mas não há evidência alguma de que acreditar em Deus te torna mais propenso a fazer coisas boas. Não consigo ver nenhuma conexão lógica nobre entre ser religioso e fazer coisas boas. Dizer que eu não entendo X, portanto, deve ser mágica ou, portanto, deve ser sobrenatural. Deve ser um milagre. Isso é covarde! E derrotista, preguiçoso. E eu tento argumentar fortemente contra isso. Você precisa estar aberto e constantemente questionando e usando os métodos da ciência para tentar descobrir o que é realmente verdadeiro. Eu acho que a religião deve ser criticada intelectualmente por fornecer uma competição para a explicação científica da vida e do universo. É pernicioso educacionalmente porque dá a ideia de que você pode evadir a responsabilidade de entender as coisas, postulando algum tipo de explicação fácil. Ah, Deus fez isso. Considero isso prejudicial à educação. E como cientista e educador, é nisso que estou mais interessado. Porém, a religião também apresenta outros problemas. A ideia de fé, a ideia de acreditar em algo sem qualquer evidência, tende a fazer as pessoas preparadas para fazer coisas terríveis em nome de seu Deus, porque acreditam que seu Deus quer que eles sejam mártires e irão direto para o paraíso se o fizerem. Há apenas uma minoria deles que faz. Apenas uma minoria extrema. Mas se a maioria das crianças for criada para acreditar que há alguma virtude na fé, que há alguma virtude em acreditar em algo sem nenhuma evidência, então só vai levar uma minoria para levar isso a sério. Em certo sentido, os homens-bombas são aqueles que realmente levam a sua religião a sério. E os suaves, que não cometem atentados suicidas, são aqueles que não levam isso realmente a sério. Mas como Sam Harris disse, essas pessoas realmente acreditam no que dizem acreditar. Eles acreditam nisso sem evidências. Se você acredita em algo sem evidências e te ensinam que é uma virtude, não há argumento que possa te convencer. Porque não posso simplesmente dizer que acho que você está errado sobre isso. Porque eles dizem não, tapam os ouvidos. Me ensinaram que isso é fé. Você não pode tocar na minha fé. Você acha que poderia haver uma frase que pudesse convencer, digamos, um criacionista a duvidar seriamente de sua teoria? Convencer um crente em Deus a duvidar de sua crença é uma tarefa muito difícil, embora seja o ideal. Não tenho certeza sobre uma frase. Acho que talvez o fato mais convincente que a observação a que você poderia apontar seria o padrão de semelhanças que você vê
Quando compara os genes usando técnicas modernas de DNA, realmente olhando as correspondências letra por letra entre os genes. Compare os genes de qualquer par de animais que você quiser. Par de animais, par de plantas. E então trace as semelhanças e elas caem em uma hierarquia perfeita. Uma árvore genealógica perfeita. E a única alternativa para ser uma árvore genealógica é que o designer inteligente, deliberadamente, se propôs a nos enganar da maneira mais sorrateira e astuta. Além disso, a mesma coisa funciona com cada gene que você faz separadamente, e até pseudogenes que não fazem nada, mas são relíquias vestigiais de genes que já fizeram algo. Acho extremamente difícil imaginar como qualquer criacionista que realmente se deu ao trabalho de ouvir isso poderia possivelmente duvidar do fato da evolução. Mas eles não escutam. Sua pergunta é uma pergunta perfeitamente boa, mas não é realmente relevante, porque o que eles fazem é simplesmente tapar os ouvidos e dizer lá, lá, lá. Eles sabem o que é verdade, porque está no livro sagrado. E que isso até mesmo eu quero dizer. O caso mais extremo é o geólogo Kurt Wise, que tem um PhD em geologia de Harvard e disse que se toda a evidência no universo apontasse para um antigo Terra, eu seria o primeiro a admitir, mas ainda seria um criacionista da Terra jovem, porque é isso que a Sagrada Escritura me ensina. Você não pode discutir com uma mente assim. Uma mente assim, parece-me, uma desgraça para a espécie humana. Minha atitude em relação à ciência é que estamos fundamentalmente tentando entender como as coisas funcionam. A ciência é muito difícil. É muito difícil entender como as coisas funcionam. O problema difícil da consciência foi mencionado. O problema da origem do universo. O problema da origem da vida. O problema de como a vida tem essa aparência estranha de ser projetada. O tamanho do universo, a escala do universo, como a embriologia funciona, todas são questões profundamente difíceis. Eles requerem um trabalho científico árduo. E em todos os casos, acho que estou certo em dizer que o trabalho científico consiste em explicar coisas complicadas em termos das interações de suas partes ou de coisas mais simples. Então, sempre tentamos explicar coisas complexas em termos de coisas mais simples. Não recorremos à linguagem mágica. Não confundimos nosso público com palavras pomposas que na verdade não significam nada. Usamos palavras com significado real. Usamos expressões que podem ser testadas. Trabalhamos duro para entender o universo em termos de suas partes componentes. Nós não inventamos superarqueação. Entidades que não têm explicação em si mesmas. Não invocamos ideias como o universo tem consciência, os átomos têm consciência. Se temos um problema difícil como a consciência, explicamos em termos das interações entre pequenas partes, trabalhando juntas de maneiras que os cientistas entendem. Quando estamos na escola, aprendemos a argumentar criticamente. Então, por exemplo, se nos dizem, leia este livro e dê sua opinião, temos que apoiar isso com evidências. Agora, a maioria das pessoas, sejam elas ateus ou teístas, levarão essa habilidade consigo para a vida posterior. Mas como é que, na sua opinião, quando se trata de suas crenças pessoais em relação à religião, eles conseguem deixar isso de lado e simplesmente aceitar pelo valor aparente? É notável, não é, que o tipo de pessoas que em sua vida cotidiana, quando estão planejando um feriado, planejando uma viagem, planejando ir às compras de supermercado ou como consertar seu carro, usam perfeitamente uma boa lógica, raciocínio cético. Sabe, o que pode ter dado errado com o carro? Você elimina coisas, você usa um tipo de método científico e você usa lógica, razão e senso. Quando se trata de religião, tudo isso é ignorado. E esses mesmos indivíduos que não mostram deficiência em nenhum outro campo da vida, todo o seu mental. Quero dizer, Christopher Hitchens diz que a religião envenena tudo, e realmente envenena. E certamente envenena a capacidade de usar seu cérebro.
Se você tem algum tipo de crença fundamental em algo, algum ideal político, pode ser marxismo, pode ser nacionalsocialismo, pode ser patriotismo, pode ser a honra do imperador. Existem outras coisas além da religião, mas a religião é uma notavelmente poderosa, porque a religião realmente ensina que você não precisa justificar suas crenças. Elas são apenas fé, elas são justificadas por si mesmas. E então, se você está me perguntando, o mundo seria um lugar melhor sem religião? Eu diria inequivocamente que sim. Se você está me perguntando, não haveria fundamentalismo fanático sem religião? A resposta é não. Haveria, porque nós temos patriotismo fundamental, marxismo fundamental, etc. Eu acrescentaria a isso que a ciência de qualquer século será superada pela ciência dos séculos futuros, de tal forma que, se alguém, digamos, da Idade Média, fosse trazido de volta por uma máquina do tempo para agora, eles encontrariam telefones celulares e computadores e aviões a jato. Eles seriam indistinguíveis da magia, pareceriam ser sobrenaturais. Então, eu sou um materialista. Eu não acredito que exista algo sobrenatural. Mas não pense nisso como uma denigração do natural, porque se você voltasse em 500 anos, você ainda não teria visto nada. A física, a engenharia, a biologia de 500 anos no futuro serão tão avançadas em relação às de hoje que nós poderíamos muito bem cair de joelhos e adorá-la como sobrenatural. Mas não seria. Seria o natural evoluído. Eu vivenciei muitas coisas que poderiam ser chamadas de transcendentais. Eu vivenciei o sentimento de quase maravilha mística que tenho quando olho para as estrelas, olho para a Via Láctea, contemplo as galáxias se afastando de nós, ouço um quinteto de Schubert, leio um soneto de Shakespeare. Essas são coisas que somente uma mente humana é capaz de fazer. Então posso te perguntar? Apenas uma mente humana é capaz de fazer isso. A mente humana é capaz de fazer essas coisas porque a mente humana foi montada no cérebro como uma organização altamente complicada que evoluiu ao longo de cerca de 4 bilhões de anos de evolução, montando sistemas nervosos. É uma conquista impressionante da evolução ter montado o cérebro humano. O cérebro humano que é capaz de ser movido por tais coisas. Não cedo a ninguém na minha capacidade de ser movido pelo que você chama de transcendental. O que eu não faço, no entanto, é me entregar a bobagens místicas sobre isso estar lá antes de haver cérebros ou o equivalente a cérebros. Você já debateu mundialmente. Você já teve, eu acho, um argumento inteligente ou interessante do outro lado? Não. Vou fazer uma pergunta à nossa audiência primeiro, se vocês poderiam levantar as mãos. Quantos de vocês acreditam em Deus? Ok, uma floresta de mãos. Então, Richard Dawkins, essas pessoas estão iludidas, todas elas. Sim, infelizmente isso está correto. Eu diria que é algo parecido com o fenômeno do amigo imaginário que as crianças têm e que as conforta e consola. Mas, na verdade, não há o menor vestígio de evidência de que qualquer tipo de ser sobrenatural exista. Lamento dizer, mas sim, você está iludido. Como tantas pessoas podem estar erradas? Houve um tempo em que todos acreditavam que o mundo era plano. Houve um tempo em que todos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. As pessoas são muito frequentemente enganadas. E a propósito, é claro que houve um tempo em que as pessoas acreditavam em Zeus e Apolo e em outras partes do mundo acreditavam em Thor e Wotan. As pessoas acreditavam em fadas e duendes. Todos nesta sala, eu adivinharia, sabem como é não acreditar no Deus de alguma outra religião. Você sabe que se acontecer de você nascer no Oriente Médio, provavelmente será muçulmano. E as pessoas que nascem no Oriente Médio acreditam igualmente fervorosamente em seu Deus. Ambos não podem estar certos.
Existem tantos deuses diferentes em que as pessoas acreditaram ao longo da história. Então, o que as pessoas acreditam é realmente um acidente de geografia? Exatamente, sim. Imagine que você está em Oxford segurando a mão da sua mãe. Ela segura a mão da mãe dela, sua avó. Sua avó segura a mão da sua bisavó, e assim por diante, em uma corrente. A corrente se estende até Cornwall, até atingir Land's End, e não pode ir mais longe. Próximo a Cirencester, os portadores de mãos provavelmente eram o Homo erectus. Por Taunton, eles se pareceriam com Lucy Australopithecus. E em pé nas rochas do Land's End estaria o ancestral comum que compartilhamos com os chimpanzés. Agora, a matriarca de Land's End segura a mão de outra filha. Essa filha segura a mão de sua filha e assim por diante. Uma cadeia paralela agora segue pela estrada de volta para Oxford. Duas cadeias de primos distantes se enfrentam ao longo do caminho. E quando a cadeia de filhas chega a Oxford, temos chimpanzés modernos frente a frente com humanos modernos. Esses primos modernos que se enfrentam são, claramente, de espécies totalmente distintas. Eles não podem se cruzar, porém, a cada passo na cadeia de ancestrais, contornando a curva fechada em Land's End e retornando a Oxford. Cada indivíduo é da mesma espécie que seu vizinho. Há uma mudança gradual, tão gradual que está muito abaixo do limiar de percepção. Nossa espécie é única. Todos nós somos membros de uma espécie única, que tem o privilégio de entender pela primeira vez, nesses 3.000 milhões de anos de história, por que estamos aqui. Richard, a questão inicial é: a ciência enterrou Deus? Bem, que Deus? Quer dizer, poderíamos pegar o Deus de Einstein, que na verdade não é um Deus pessoal, mas que é um tipo de metáfora poética para o mistério, aquilo que não entendemos sobre o universo. Poderíamos pegar um Deus deísta, uma espécie de Deus dos físicos, um Deus de alguém como Paul Davies, que elaborou as leis da física. Deus o matemático, Deus que montou o cosmos em primeiro lugar, e depois se sentou e observou tudo acontecer. E esse seria, o Deus deísta seria um que eu acho que seria, poderíamos fazer um caso razoavelmente respeitável para isso. Não um caso que eu aceitaria, mas acho que é uma discussão séria que poderíamos ter. O terceiro tipo de Deus é aquele com milhares de variedades. Zeus, Thor e Apolo, e Amun-Ra e Yahweh. E nós realmente não precisamos passar por todos esses porque eu, como Larry disse, já encontrei John Lennox antes. E eu sei em quem ele, o Deus em que ele acredita, que é o Deus cristão. Ele acredita que o Criador do universo, o Deus que elaborou as leis da física, as leis da matemática, as constantes físicas, que elaborou os parsecs do espaço. Bilhões de anos-luz de espaço, bilhões de anos de tempo que este modelo de ciência física, este gênio da matemática, não conseguiu pensar em uma maneira melhor de livrar o mundo do pecado do que vir a este pequeno grão de poeira cósmica e se fazer torturado e executado para que ele pudesse se perdoar. Isso é profundamente não científico. Não só é não científico, como não faz jus à grandiosidade do universo. É mesquinho e de mentalidade pequena. Como você explica a origem das leis da física? Eu não sei a origem das leis da física. O que eu sei é que, seja lá o que forem, certamente não ajuda a propor que foram projetadas por uma inteligência consciente, porque isso simplesmente cria uma pergunta maior do que a que você resolveu. Sugeriu-se que as leis da física são muito bem ajustadas e que, se fossem diferentes, o universo como conhecemos, incluindo estrelas, química, biologia e nós mesmos, não existiria. E os teístas são tentados a dizer:
Portanto, as leis da física devem ter sido projetadas de tal maneira que estão exatamente ajustadas para nos trazer à existência. Mais uma vez, isso não é uma explicação, pois deixa em aberto a explicação para o designer. Existem muitos físicos que explicam isso dizendo, bem, o chamado princípio antrópico, dizendo que só poderíamos existir em um universo que tem as leis certas e as constantes certas para nos trazer à existência. E, portanto, o fato de estarmos falando sobre isso determina que devemos estar em um universo assim. Esse é o princípio antrópico. Existem versões dele que o tornam um pouco mais plausível. Por exemplo, a teoria do multiverso, que existem muitos universos diferentes, que vivemos em uma espécie de espuma borbulhante de universos, e cada bolha na espuma tem um conjunto diferente de leis da física. A grande maioria dessas leis da física não são propícias para dar origem a nós. Uma pequena minoria é propícia para dar origem a formas de vida avançadas, e mais uma vez, o princípio antrópico entra em cena. Só poderíamos existir, só poderíamos estar em uma dessas bolhas que tem as leis da física necessárias para nos trazer à existência. E, portanto, obviamente, já que existimos, já que estamos falando sobre isso, devemos estar em tal universo. Eu não respondi à pergunta, mas o que espero ter feito é mostrar que, seja qual for a resposta, não pode ser Deus. Há muito que é misterioso sobre o universo. Quanto mais não entendemos, mais gostaríamos de entender. Queremos entender. Estamos trabalhando nisso. Dito tudo isso, dar a isso um nome, Deus, é um puro truque semântico. Isso não ajuda nem te leva a lugar algum. O Deus deísta, embora ele não interfira nos assuntos humanos, ele não ouve suas orações ou perdoa seus pecados. O Deus deísta, no entanto, é uma inteligência sobrenatural, que projetou as leis da física, projetou as constantes fundamentais da física, e então recuou e deixou a natureza seguir seu curso. No entanto, ele teve que ter sido, no início do universo, uma inteligência criativa sobrenatural. Uma inteligência criativa sobrenatural tem que ser extremamente complicada, elaborada, inteligente. Tem que ser exatamente o tipo de coisa que estamos tentando explicar, tentando entender quando fazemos ciência. Você está atirando no próprio pé se disser que Deus, até mesmo o Deus deísta, começou tudo. Sou um biólogo darwinista. E abordo isso de um ângulo um pouco diferente. A empreitada darwinista. O problema que Darwin resolveu foi o problema de explicar a vida. Antes de Darwin aparecer, a vida era de longe o argumento favorito para a existência de algum tipo de criador divino. O próprio William Paley, autor de Teologia Natural, disse: o mundo físico, o mundo da astronomia, não é o mais adequado para demonstrar o Criador. Com exceção do anel de Saturno, ele disse, não há muita complexidade lá fora. Toda a verdadeira complexidade está na biologia. Toda a verdadeira complexidade está em coisas como olhos e articulações do cotovelo. É por isso que Paley dedicou a maior parte de seu livro à biologia. Era um problema estupendo. A própria ideia de que você poderia explicar a prodigiosa complexidade da vida, cérebros e rins, e corações e vasos sanguíneos, sistemas nervosos, plantas, clorofila, fotossíntese, hemoglobina. A própria ideia de que você poderia explicar tais prodígios de complexidade sem qualquer tipo de supervisão ou design sobrenatural era uma ideia incrivelmente ousada e aparentemente impossível. Não surpreende que ninguém tenha pensado nisso antes de Darwin e Wallace. Não é de admirar que eles simplesmente não se incomodaram em sequer contemplar a possibilidade de que pudesse haver uma explicação para tais maravilhas de complexidade e aparente design. Bem, Darwin resolveu isso. Darwin solucionou até mesmo o grande desafio de explicar a vida. E nós não temos um Darwin similar. Não temos uma explicação similar para a origem do universo. Físicos como o Dr. Lightman estão trabalhando nisso.
Um dia eles podem resolver isso, mas talvez não consigam. Mas o que eu penso é que o sucesso darwiniano em resolver o grande problema deve nos dar coragem e dizer: se isso pode ser feito, se a mente humana foi capaz, na forma de Darwin e Wallace, capaz de resolver esse grande problema e mostrar que você não precisa de um designer, você não precisa de um criador, por mais maravilhoso que o mundo possa ser, por mais maravilhosa que a vida possa ser, você não precisa de um criador. Isso deveria nos inspirar. Para continuar com o restante, admitidamente bastante grande, problema de explicar de onde vêm as leis da física. O que finalmente me confunde é a maneira como nossa sociedade, toda a nossa sociedade, aceitou de maneira fraca a ideia de que a fé, de alguma forma, deveria ser tratada com respeito exagerado. Como eu disse antes, até mesmo indivíduos seculares passaram a aceitar a ideia de que a fé, de alguma forma, deveria ser imune à crítica, simplesmente porque é fé. Onde você criticaria com prazer as visões políticas de alguém, ou seu gosto artístico, ou seu time de futebol, ou suas opiniões sobre caça ou posse de armas, ou algo assim, quando se trata de fé, todos nós somos esperados a recuar e dizer: não podemos criticar a fé, isso não é feito, não é educado criticar a fé. Bem, acho que já é hora de começarmos a criticar a fé. A verdade é que, sem essa convenção de bons modos que permeia nossa sociedade, a fé não poderia resistir à crítica, porque não tem recursos para resistir. Como você pode defender uma posição quando, por definição, não há argumentos a seu favor? Então, minha sugestão é que nós deveríamos, daqui em diante, abandonar nossa convenção social de respeito automático pela fé religiosa. Com o recente estudo da Pew, mostrando que ateus e agnósticos sabem mais sobre religião e a Bíblia e livros sagrados do que os crentes. Você provavelmente notou isso quando foi divulgado, devido às suas habilidades de observação. Por que você acha que isso ocorre? Acredito que existem 2 motivos para isso. Quero dizer, o primeiro motivo é que ateus e agnósticos sabem mais sobre tudo. E a segunda razão é que quanto mais conhecimento se tem sobre religião, mais se percebe sua tolice. Então os resultados seriam um substituto para a educação ou inteligência? Essa foi minha primeira razão, mas eu acho que o outro motivo provavelmente também é verdadeiro. Porque se as pessoas realmente lessem a Bíblia e vissem que história de horror completa ela é, elas não se interessariam tanto por ela, pois não baseariam sua moralidade na Bíblia. Espero que ninguém aqui baseie sua moralidade na Bíblia, pois se sim, estamos mal. De onde tiraram a ideia de que você está caminhando com passos largos? Não rodeie como você realmente se sente. Não, estou apenas brincando. Não. Quer dizer, isso é mais ou menos inegável. Se você realmente olhar para o que a Bíblia te incita a fazer, é completamente intolerável pelos padrões modernos. E, claro, nos afastamos disso, dizendo que não acreditamos mais nisso, como desistir de apedrejar adúlteras até a morte. Nem todas as partes do mundo desistiram de apedrejar adúlteras até a morte. Porém, no cristianismo, essa prática foi abandonada. Então, nós desistimos disso. Mas é uma seleção seletiva. Você escolhe quais versos da Bíblia desistir e quais versos manter. Então, você pode muito bem usar qualquer critério que use para escolher e dispensar a Bíblia. Em primeiro lugar, você percebe, não é, que porque nos últimos anos você dedicou tanto do seu tempo a argumentar contra a religião, mas suas obituárias provavelmente vão ignorar suas contribuições para a ciência, seu desenvolvimento da contagem do fenótipo, por exemplo. Você está feliz com isso? Não, seria uma pena, eu acho. Quero dizer, eu realmente não vejo uma grande separação e considero a ciência como bela e o que a ciência descobre como belo.
o método científico de pensar como belo, e o que eu realmente quero fazer é abrir os olhos das pessoas para a elegância e a beleza do mundo visto através dos olhos científicos. E se a religião for uma vítima disso, tanto melhor. Para que uma forma de vida possa entender o universo, ela precisa ter o equipamento certo, e em nosso planeta, isso significa um cérebro. Quando o cérebro cresce muito, ele se torna capaz de compreender o universo. E ele faz isso colocando um modelo do universo dentro de si mesmo. Mas muito antes de um cérebro poder fazer isso, ele deve crescer em seu planeta através de estágios intermediários. Ele serve a um aprendizado de montar modelos de coisas muito mais comuns e mundanas. Os cérebros nunca evoluem para grandes propósitos como simular o universo. Os cérebros começam simulando coisas comuns como comida ou a geografia ao redor de sua casa. Mas nosso modelo do universo não será um pequeno modelo local como este, será um empreendimento muito mais grandioso. Construí-lo é um empreendimento coletivo. O modelo é distribuído pela rede de cérebros que estão participando. Partes do modelo estão em livros e bibliotecas, imagens, bancos de dados de computadores. À medida que o tempo passa e nossa civilização cresce, mais o modelo do universo que compartilhamos uns com os outros vai melhorar. Vai se tornar progressivamente mais refinado e mais preciso em seu reflexo da realidade. E ao mesmo tempo, à medida que crescemos, nosso modelo compartilhado se tornará progressivamente menos supersticioso, menos mesquinho, menos paroquial. Ele perderá seus fantasmas, duendes e espíritos restantes. Será um modelo realista, corretamente regulado e atualizado por informações vindas do mundo real. Um modelo poderoso com partes móveis interconectadas. Um modelo capaz de avançar para o futuro e fazer previsões precisas do que vai acontecer conosco e com o nosso mundo. Apenas uma espécie sabe do que é feita. Átomos pertencentes a uma lista conhecida de elementos. E sabe do que os átomos são feitos. Quarks up, quarks down e elétrons. Apenas uma espécie sabe como descobrir tais coisas. O método científico que pertence a toda a humanidade. Corações fracos acham isso uma conclusão sombria e fria. Que somos máquinas feitas de átomos vivendo finitamente em uma rocha, girando em torno de uma estrela comum, pendurada no vácuo nos subúrbios de uma galáxia entre bilhões. Mas o universo não nos deve conforto. Há uma nobreza selvagem em se levantar para encarar a verdade. Não consigo pensar em uma maneira melhor de aproveitar nossa breve interação com a realidade do que trabalhar para entendê-la. A ciência é a poesia da realidade. Zênite da conquista humana, joia na coroa da nossa espécie. Nós, talvez os únicos no universo, somos capazes de finalmente amadurecer. Muito obrigado.